A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese com o Momento Pedagógico. A paz do Senhor, querida professora irmã Rita. A paz do Senhor, minha querida, a paz do Senhor a todo professor, a todo aluno que nos acompanha em nome de Jesus. Graças a Deus, hoje com a lição, última lição do nosso trimestre, né? Que bênção, graças a Deus. Queremos já agradecer aos queridos professores que estavam conosco aqui durante todo esse trimestre, ao aluno, né? Chegamos à final de mais um ciclo para a glória de Deus. Estudamos aqui alguns temas, né? Vivendo as verdades bíblicas com o comentarista Alexandre Claudino Coelho. Graças a Deus, querido professor, e o encerramento de um trimestre da Escola Bíblica Dominical é um momento especial, né? Para refletir sobre o aprendizado, celebrar o crescimento espiritual e fortalecer os laços de comunhão entre os alunos, entre os participantes. E, querido professor, já introduzindo aqui como bônus, hoje o nosso bônus da nossa última lição vai iniciar logo no iniciozinho das dicas. Então, querido, seria muito interessante preparar um espaço lá na sua igreja, né? Faz um café da manhã lá abençoado, um almoço, quem sabe, né? E também um quiz de perguntas relacionadas à lição, às lições do trimestre, ou perguntas relacionadas às lições, ou até mesmo sobre os títulos das lições, seria também interessante, né? E aí, professor, vai ser uma bênção, já iniciamos aí dando o nosso bônus para vocês. E agora, vamos para os objetivos da lição 13. O principal objetivo, né, da lição 13, da lição que nós vamos estudar este domingo, vai ser tratado sobre a santificação. Em nossos dias, ser santo não é apenas necessário ao cristão para seu dia a dia. Nós sabemos o quanto é difícil, né, sermos santos no dia tão difícil que nós estamos enfrentando, mas a Bíblia diz: sede santo, né? Então, nós temos que ser a cada dia mais espelho para este mundo. Glória a Deus. Querido professor, os nossos objetivos da nossa lição são os seguintes: entender que a santificação é a separação das coisas deste mundo, mesmo estando nós neste mundo. Estimular a dedicação ao estudo da Bíblia para ter uma vida santificada sob a perspectiva das Sagradas Escrituras e adequar a palavra de Deus àquilo que se fala e àquilo que se vive. Glória a Deus. E com a dica pedagógica, nossa querida professora, a irmã Rita. A paz do Senhor, como a irmã Rosimar já falou, estamos aí no final de trimestre, né? Aí a gente sempre fica com aquela expectativa final, o que fazer, né? O que alavancar. Então, assim, é muito importante, como ela já falou aí no bônus, a questão de trazer todo um levantamento, né? De todas as lições trabalhadas, as 13 lições, fazer um resumão. Mas a minha dica, além do professor, né, esses bônus aí, é que quando chega o final desse trimestre, nós queremos um momento de, de uma dinâmica, de uma brincadeira, de uma comunhão. Eu gosto muito da dica aí também de interação, a questão do café da manhã, que é sempre muito bom, para a gente já começar com um espírito já bem diferente a nossa aula. Bem, a minha dica que eu deixaria para o professor é um questionário de fixação, um questionário que pode ser um questionário relacionado às 13 lições ou relacionado apenas à lição 13, vivendo em santidade. Após a aula, o professor, então, no início, no meio, no final da aula, ele pode estar interagindo, né? Explicando o que é santidade, o que é ser santo, porque nós devemos, como crente, viver em santidade, e após isso, já trazer de preferência digitado, pelo menos 5 perguntinhas para aquele aluno. E também não esquecer que não é, como se diz, que é super importante um mimo, né? Porque todo mundo quer aquele mimo responder, tem aquele amor para responder, mas quer receber pelo menos um mimo, uma coisa simples, uma caneta, algo assim relacionado até mesmo à escola. Então, ter todo um preparo, né? O professor já tem todo um preparo anterior.
Então, ele lança ali, descreva os tipos de santificação apresentada na Bíblia, cite um equívoco sobre a santidade, como a santidade pode ser expressa no falar e no vestir do crente, como podemos expressar a santidade no trato com os irmãos, o que significa ser santo, né, na Bíblia Sagrada, pelo menos umas 5 perguntinhas. Depois de lançar isso, seria muito bom que ele pudesse dar o primeiro tópico importante, né, já que o aluno já estudou em casa, é para ter estudado, né? Na lição, até mesmo na própria lição 11, a professora já poderia lançar essa ideia, ó, estudem a lição, que nós vamos ter essa reflexão, né, no próximo domingo, ou então já enviar com esse para esse aluno durante a lição 11, quando ele foi para casa, já levar esse questionário. Se não, se for naquele domingo, após ali, são perguntinhas, 5 perguntinhas simples, básicas, ali eu creio que a maioria das classes tem de 2 a 3 professores, se não tem 3, tem 2. Aí, então, enquanto o outro professor, após os alunos estão ali responderam tudo, entregar para o segundo professor da classe, enquanto o primeiro está ali terminando de trabalhar essa dinâmica, trabalhar a lição, aquele professor já vai corrigindo. E ao final da aula, eles vão ser o quê? Presenteado com alguns mimos, aquele momento de gratidão, de agradecimento, né? Direcionado o professor a cada aluno por ele não desistir, né? São 3 meses ali, então aquele aluno que insistiu e persistiu estar ali cada domingo durante esses meses realmente é digno de elogio, é digno de gratidão a Deus. Então, que fica essa dica para esse professor nesse final de trimestre, né, desse terceiro trimestre, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, querido professor. Vamos colocar aí os nossos novos convertidos, né, a estudar a palavra de Deus, a estimular. Graças a Deus que esse trimestre foi recheado, né, de bênção para todos eles. E nós cremos, querido, que eles não vão sair desse ciclo, né, da mesma forma que entraram. E aí, professor, você pode também dar aquele certificado, né, ao aluno que participou, que concluiu o ciclo, né, seria bem interessante para estimular os demais, né? Então, querido, a nossa dica pedagógica de hoje também, ela é uma dinâmica, eu já até fiz aqui em outros momentos essa dica, que é a dica da santificação, né? A dinâmica da santificação, que você vai utilizar também de um copo também, que vai representar a sua vida, né? A vida do cristão, a água limpa, ela representa Jesus, porque quando Jesus ele entra na nossa vida, ele faz morada, ele transforma a nossa vida, ele nos faz nova criatura, e nossas ações, a nossa forma de agir, de falar, é mudada, querido, porque a Bíblia diz que nós devemos ser santos, então nós temos que ser santo para esse mundo, representando, né? A Bíblia diz, ser de santo porque eu sou santo. Então, querido, como vai ser essa nossa dinâmica? Você vai precisar desse copo com água, como eu falei, que representa Jesus, e aqui nós vamos precisar do óleo, né? Que o óleo, ele representa, né? As coisas, as adversidades, o mundo, né? Então, o que nós temos que enfrentar. Então, para quê? Agora você vai pegar, professor, a água que você colocou no copo e colocar um pouquinho de óleo. E você vai chamar aí os seus alunos, lembrando que essa dinâmica vai ser feita toda pelos seus estudantes, né? Você vai apenas orientar, mas eles é que vão colocar a mão na massa e fazer. E aí, professor, você vai pedir que eles observem o que aconteceu com aquela água e por quê. E aí você vai dar uma colher e pedir que eles mexam. E os alunos vão observar que aquela mistura do óleo com a água, aí você mexe e deixa um pouquinho, que você vai observar que aquela água ela não vai se misturar, né, com o óleo. E aí os alunos vão poder refletir a importância, querido, da nossa vida santificada, porque nós não podemos, querido, nos misturarmos com esse mundo. Jamais o óleo vai misturar com a água. Aqui, ó, parou de mexer.
E aí a gente vai ver aí a diferença, né, do óleo e a água. Que bênção, querido professor, que reflexão que faremos com a nossa turma, com os nossos estudantes. E por que não essa dinâmica, fechar esse trimestre aí de reflexão, sabermos que, diante de tudo que nós aprendemos, da importância da santificação, de termos uma vida pura e santa diante e na presença do nosso Deus. Ai, irmã Rosa, é fácil? Não é, querida. Nós temos que a cada dia lutarmos para conseguirmos a cada dia vencermos e sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. E que Deus, querido, vos abençoe e que essas dicas pedagógicas possa refletir, querido, refletir em cada coração, né? Possa transbordar de alegria de cada dia mais. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a sermos santos, como Ele é santo. Graças a Deus. E nós só apenas agradecemos a você, professor, que durante esse trimestre, né, esteve conosco nesse ciclo. Você que é professor de discipulado, né? Você foi escolhido por Deus, viu, para exercer essa vocação tão linda que é do ensinar a palavra de Deus aos novos crentes, né? Que estão chegando na igreja, alguns até mesmo sem o conhecimento, né, da palavra de Deus. Eles têm o conhecimento prévio do que seria a palavra de Deus, mas que você, professor, é uma peça importante na vida deste novo convertido. E saiba bem que nunca ele vai esquecer, que foi aquela coisa quando a gente estamos ali na primeira série, né, lá no iniciozinho, né, da nosso ciclo escolar, é, nós lembramos de cada coisa da professora que nos ensinou a ler, né? Então nós lembramos de todo aquele momento. Da mesma forma é o novo convertido, viu? Então sinta-se privilegiado. Ai, irmã Rosa, esse trimestre eu não vou mais trabalhar com o novo convertido. Então o Espírito Santo de Deus está te falando nesse momento, viu? Siga a vocação que ele colocou nas tuas mãos. E que Deus abençoe. Queremos aqui agradecer ao nosso pastor Martins, ao DENEC geral, pela a oportunidade, pelo privilégio, né, de falar, de estar aqui colocando essas dicas pedagógicas. E que Deus abençoe. E a irmã Rita, com suas considerações finais. Quero aqui agradecer, primeiramente, a Deus, mas agradecer também a cada professor, a cada aluno que nos acompanha, né? E como a irmã Rosimar falou aí, nossa, para mim, que sou professora da escola bíblica, para mim é um privilégio de ser professora da maior escola do mundo. Então, é um privilégio. Então, você, professor, se sinta privilegiado, se sinta honrado, porque eu digo, muitas pessoas poderiam ser escolhidas para fazer esse trabalho, mas o Senhor escolheu você. Então, se sinta privilegiado. Você é uma referência para o seu aluno. Não só aquele momento de sala de aula, mas para uma vida. Para uma vida, todas as vezes que você trabalha com um novo convertido, ele tem você como uma referência para a sua vida, em qualquer momento, em qualquer tempo, né? Eu me sinto totalmente privilegiada, porque hoje mesmo eu ainda me lembro dos meus primeiros professores, né? Dos meus primeiros professores de discipulando, sabe? Para mim foram uma referência, porque um pouco mais à frente, hoje eu sou professora, mas antes eu tinha eles assim como meus professores, então graças a Deus pela vida de cada um. Então que Deus abençoe cada um com sua bondade, com sua misericórdia, cubra cada um e não desista desse ministério tão importante, tão eficaz e tão necessário para o crescimento do reino de Deus na Terra. Nós somos esse mensageiro, nós somos essa referência que Cristo tem colocado. Quero agradecer à irmã Rosimar, ao Denec, a Deus, primeiramente, pelo privilégio de servir nessa profissão tão linda e maravilhosa. A paz do Senhor para cada professor, para cada professor e para cada aluno que fazem essa classe dos discipulandos. Coisa linda, graças a Deus. Eu que agradeço, querida,
professora irmã Rita, com sua disponibilidade sempre em servir ao mestre. Que Deus te abençoe. Eu quero Amém. aqui agradecer a todos os professores. E até o próximo trimestre, se Deus assim nos conceder, né? E quero Amém. pedir aqui aos professores, compartilha, se inscreve aí no canal, né? Ativa o sininho de notificação. E que Deus abençoe e conceda uma aula, um domingo abençoado.